Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. Nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre defesa trabalhista. Quais são os tipos de defesa trabalhista, qual o momento oportuno para se apresentar essa defesa trabalhista. Esses são alguns pontos que estaremos abordando na nossa aula de hoje. Sou Daniela Pessoa, sua professora, juíza do trabalho perante o Tribunal Regional da 7ª Região, mestre em Direito Privado. E por que, pessoal, estudar a defesa trabalhista? Por que é importante essa temática? É importante a gente estudar a defesa trabalhista porque a gente tem sempre que ter em mente que a defesa trabalhista é um dos meios de resignação, é um dos caminhos que o reclamado ele pode estar se utilizando para se opor àquela pretensão do reclamante posta ali na petição inicial. A gente tem que entender que defesa trabalhista é um gênero e dentro desse gênero nós temos algumas espécies. Isso significa dizer o quê, professora? Isso significa dizer que o reclamado, ele tem alguns caminhos que ele pode estar traçando, que ele pode estar seguindo, que ele pode estar se utilizando para se opor contra aquela pretensão exposta ali na petição inicial. E para a gente compreender a defesa trabalhista, a gente tem que partir de 3 pressupostos em específico. Qual é o primeiro pressuposto? O primeiro pressuposto é que o réu, ele não é obrigado a se defender. O réu, ele não é obrigado a apresentar essa resignação. O réu, ele não é obrigado a se opor a essa pretensão lá da petição inicial exposta pelo reclamante autor. Isso significa dizer que a apresentação de defesa não é um ônus processual. Ou seja, a ausência da prática desse ato processual em específico não vai trazer para o reclamado qualquer penalidade. Ele não apresentou defesa, está passível aí ao pagamento de multa? Não, não é assim que funciona. A defesa trabalhista, o fato, a escolha do reclamado em se defender, é uma faculdade processual. O réu, ele se defende ou não, se quiser, diante de um processo, diante de uma pretensão que foi exposta contra sua pessoa. Então, esse é o primeiro pressuposto que a gente tem que entender, que a apresentação de defesa trabalhista não é um ônus processual, e sim é uma faculdade processual. Mas se o réu não apresentar essa defesa, ele vai ter que arcar com as consequências jurídicas dessa conduta omissiva. Sim, mas não a título de penalidade, a título, de consequência jurídica por não se opor àquela pretensão. Se alguém pede alguma coisa para você e você nada diz, o silêncio, nos termos da lei civil, pode ser entendido, por exemplo, como uma anuência, como um consentimento. Então, é assim que funciona, também em termos processuais. Então, a apresentação de defesa é uma faculdade processual e não um ônus processual. Segundo pressuposto que a gente tem que entender é que existe um momento específico para que o réu apresente, para que o reclamado apresente essa defesa. Não é quando ele quiser, não é de forma aleatória. Existe um momento processual específico para que o réu possa apresentar essa defesa, ele querendo se defender, e esse momento processual específico é ali, durante a audiência trabalhista. Ultrapassada a fase conciliatória, é naquele momento que o réu possui, é aquele momento que a legislação prevê para que ele apresente a sua defesa. E se ele não apresentar? Está precluso. Se o réu
perdeu o time, perdeu o momento correto de apresentar a defesa, posteriormente ele não vai mais poder apresentar essa defesa. E a gente sabe que a ausência de defesa, em especial na questão meritória, traz como consequência jurídica o quê? Que sejam considerados verdadeiros todos aqueles fatos, né, imputados ao réu ali na petição inicial. Então, a defesa é uma faculdade processual, existe um momento específico no processo para a apresentação dessa defesa, que é durante a audiência trabalhista, logo após a fase conciliatória inicial, ali, nos momentos iniciais da audiência. E o terceiro pressuposto que a gente tem sempre que ter em mente é que a defesa trabalhista, ali apresentada em audiência, ela tanto pode ser de forma oral, como ela pode ser também de forma escrita. Então, quanto à forma de apresentar essa resignação, quanto à forma de se opor a essa pretensão inicial, nós temos aí que a defesa trabalhista, ela pode ser apresentada de forma oral, como de forma escrita. É claro que nós não estamos alheios ao fato de que com o PJE, essa defesa escrita ela é muito mais corriqueira na dinâmica do processo do trabalho e o réu apresenta, inclusive, essa defesa trabalhista de forma escrita antes até mesmo do dia designado para a respectiva audiência trabalhista. É claro que diante da instituição do processo judicial eletrônico, essa defesa por escrito ficou muito mais acessível aí para os advogados que militam na seara trabalhista, podendo essa defesa ser protocolada até mesmo antes da audiência. E aquele momento na audiência onde o réu deve apresentar essa defesa é um ato formal que, diante de uma defesa escrita, o juiz faz o recebimento da defesa. Um ato formal, um ato necessário para consolidar a intenção do réu em se defender. O juiz precisa realmente receber a defesa, caso essa defesa seja apresentada sob a forma escrita. Pois bem, e o réu, resolvendo se defender, o que ele pode estar se utilizando? Existem 3 meios de defesa em específico que a gente pode estar pontuando aqui na nossa aula. A gente tem as exceções, nós temos a contestação e nós temos a reconvenção. Então, na matéria defesa trabalhista, em termos de defesa trabalhista, pode o réu se utilizar das exceções, pode o réu se utilizar da contestação e pode ainda o réu se utilizar da reconvenção. São 3 meios diferentes, 3 caminhos diferentes que o réu pode estar se utilizando para impugnar ali aquelas pretensões expostas pelo autor. Nas exceções, existe um ataque específico à matéria processual, ao processo. A defesa, ela se volta contra o processo em si, e não contra o mérito que a gente chama do processo, não contra fatos específicos que foram narrados pelo autor, mas contra o processo, contra a forma, a exteriorização ali daquela pretensão. É por isso que nas exceções, a consequência jurídica é ou dilatar um pouco, retardar um pouco o trâmite processual, ou a extinção processual sem o julgamento do mérito. Quando apresentada uma exceção, diante desse ataque ao processo, o juiz, acolhendo essa exceção, vai, por consequência, desaguar numa extinção processual sem julgamento do mérito ou, por exemplo, numa exceção de suspeição do próprio juiz, pode ali retardar um pouco o trâmite processual em si. Já na contestação,
aí sim a contestação é aquela defesa clássica de mérito, é aquela defesa onde há o ataque de fato, né? Aqueles fatos narrados na petição inicial, é onde o réu vai dizer, contar a sua versão dos fatos, e no caso pode até admitir ou não admitir que deve ou quanto deve. Essa é a contestação, é a nossa defesa trabalhista clássica. Por quê? Porque ataca o mérito da petição inicial, ataca, discute o objeto da lide, vai lá no bem da vida que está sendo discutido em juízo. E como consequência dessa contestação, nós temos aí a extinção do processo com resolução de mérito, fazendo com que, né, o juiz, por meio de uma sentença procedente em parte ou improcedente, acolha ou não aqueles pedidos ou parte dos pedidos formulados pelo reclamante em desfavor do reclamado. Então, a contestação é a defesa clássica de mérito e a consequência jurídica é a resolução do processo com o julgamento do mérito. E o terceiro tipo de defesa que o réu ele pode estar se utilizando é a reconvenção. E o que é a reconvenção? Na reconvenção, eu tenho uma inversão de papéis. O reclamante, que outra hora foi quem moveu o processo, ele passa a ser réu em razão de uma pretensão exposta pelo reclamado a seu desfavor. Como é, professora? Como é que isso acontece? Pois bem, preste atenção. Na reconvenção, é o reclamado que vai fazer um pedido contra o reclamante naqueles mesmos autos iniciais, naquela mesma reclamação trabalhista que foi ajuizada por aquele reclamante. E como é que isso é possível? Realmente, se você prestar atenção, na reconvenção nós temos duas lides correndo em paralelo. Nós temos aquela lide principal, que é o reclamante contra o reclamado, e nós temos a lide ali secundária, por assim dizer, que é a pretensão do reclamado contra o reclamante. E quais são os requisitos para que o réu reclamado ele possa estar se utilizando dessa reconvenção como um meio de defesa? É preciso que haja uma conexão, é preciso que haja aí, no caso, uma interligação entre os fatos narrados, entre a causa de pedir lá na inicial e o pedido reconvencional, ou que haja essa interligação, essa conexão entre os fundamentos da defesa e a pretensão que vai ser exposta contra o reclamante. Quando é que é possível se utilizar da reconvenção? Quando o reclamado possui uma pretensão resistida pelo reclamante e quando haja uma conexão com os fundamentos lá do pedido, com a causa de pedir inicial ou com um dos fundamentos da própria defesa. E por que precisa haver uma conexão? Por que não pode ser qualquer pretensão aí que o réu vai expor, vai pedir contra o reclamante? Porque veja bem como vai correr duas lides, duas pretensões num processo só. Quando eu for instruir, quando eu for produzir prova, é claro que a produção de prova vai ser aproveitada para essas duas pretensões, para essas duas lides, e o juiz ali no mesmo processo já resolve o problema entre reclamante e reclamado, como também o problema que o reclamado tenha para com o reclamante, desde que haja essa conexão com a causa de pedir ou com um dos fundamentos da defesa. O que justifica isso? Economia processual. Economia e celeridade processual. Professores, se não tiver essa
conexão. Se não tiver essa conexão, o reclamado vai ter que ajuizar, se assim entender, uma ação própria contra, em desfavor do reclamante, para requerer aí o que de direito. Então, a reconvenção, embora não seja muito comum no processo do trabalho, é também um meio de defesa que está ao alcance do reclamado, que no lugar dele, se assim ele entender, impugnar os fatos lá, impugnar o mérito, ele vai dizer, tudo bem, beleza, eu devo isso para o reclamante, eu reconheço, ocorre que ele também me deve um ressarcimento a título doloso, por exemplo, por um dano que ele causou no maquinário da minha empresa. Então, em razão disso, eu quero que haja, por exemplo, uma compensação aí dos respectivos débitos, ok? Então, quando a gente trata dos meios de defesa, das formas de defesa, a gente tem que lembrar que defesa trabalhista é um gênero. Dentro desse gênero tem 3 espécies específicas, né? Onde o réu pode estar se utilizando das exceções, das contestação em si, que é a defesa clássica de mérito, ou ainda ele pode estar se utilizando da reconvenção. E veja bem o detalhe, o réu, se utilizar de cada uma dessas defesas individualmente, elas são interdependentes, elas não são dependentes uma das outras, elas são independentes, ou o réu ele pode estar se utilizando dessas defesas em conjunto. O réu pode apresentar só a exceção, só a contestação ou só a reconvenção. Como o réu reclamado também pode estar se utilizando da exceção e da contestação e da reconvenção, da exceção e da reconvenção. Então, os meios de defesa, eles podem ser utilizados tanto de forma individual, como eles podem ser utilizados aí em conjunto. A reconvenção, tal qual aí a contestação, vai importar também na extinção do processo com resolução de mérito, de modo que o juiz ele pode julgar os pedidos reconvencionais procedentes em parte ou improcedentes. Dentro dessa temática, defesa trabalhista, nós temos sempre que partir dos 3 pressupostos que nós conversamos no começo da aula, que existem 3 meios de defesa em específico. A defesa trabalhista é algo genérico, que a defesa trabalhista é uma faculdade processual, que existe momento processual certo para a apresentação dessa defesa trabalhista e que, no caso, a defesa trabalhista pode ser tanto apresentada de forma oral como de forma escrita. Dentre essa generalidade da defesa trabalhista, nós temos as exceções, as contestações e as reconvenções, que podem ser utilizadas como uma forma de resignação do reclamado independentemente, ou elas podem ser utilizadas em conjunto. Agora, o que vai definir se o advogado vai se utilizar da exceção, da contestação, da reconvenção, depende do quê? Depende do direito material que está sendo discutido em juízo. Essa é uma decisão técnica que somente o advogado que tem esse conhecimento técnico é que vai poder estar tomando essa decisão de qual meio de defesa se utilizar para melhor defender e representar os interesses do seu cliente, tá bom? Bom, pessoal, esse era o nosso conteúdo de hoje, tá? Deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima aula.